Boa noite a todos. Nós estamos aqui para estudar essa obra, né? Nosso Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós estamos estudando, hoje, dia 2 de julho de 2021, o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Então, é aquele capítulo que trata quando André Luiz foi fazer um atendimento fraterno, né? Que ele queria conversar com Clarencio, recebeu algumas orientações de Clarencio, né? E aí ele foi lá e descobriu que o atendimento fraterno era em dupla. E aí teve uma senhora que fez o atendimento e foi um atendimento assim bastante dolorido, difícil, né? Comovente, e ele ficou bastante sensibilizado. Depois veio a vez dele. E aí a conversa também não foi lá muito agradável. E ele ficou também bastante abalado com tudo aquilo que ele ouviu, né? Ele ficou muito abalado mesmo com tudo que ele tinha escutado. Então agora nós vamos, né, conversar um pouquinho sobre isso. Então nós estamos aqui, eu vou ler um pedacinho para o pessoal se localizar, tá? Diz assim: enquanto moço e sadio, o Clarencio falando para ele algumas coisas, dizia assim: ó, enquanto moço e sadio, você cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu, mostrando a ele que ele tinha uma tarefa, olha aí, ó, uma tarefa, uma semeadura a fazer na gleba do Senhor, não é verdade? Ele tinha uma semeadura a fazer na gleba do Senhor. Mas ele não fez a semeadura. Ele cometeu numerosos abusos. Será que ele estava à beira do caminho? Será que a semente foi lançada nas pedras, nos espinhos? Ele cometeu numerosos abusos dentro do quadro que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso de Clarencio, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente poderei. Aí ele, né, sentiu, como diz o outro, né, sentiu o golpe. Porque depois de uma fala dessa de Clarencio, enquanto moço e sadio, quer dizer, enquanto jovem e cheio de saúde, cometeu inúmeros abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. E aí ele olhou para Clarencio, viu aquele olhar firme, bondoso, e como diz o outro, né, assinalou a pancada, né? E ficou altamente tocado, né? Perturbado. E aí ele se dirigiu a Clarencio dizendo: reconheço a procedência das observações. Quer dizer, reconheço o fundamento. Ele viu que o que o Clarencio estava dizendo para ele estava certo. Não tinha erro. Reconheço a procedência das observações. Mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos. Então, ele diz assim, se houver uma chance de corrigir os erros, né, eu gostaria. Consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Ele está dizendo assim, olha, gente, eu sei que eu fiz muita besteira, mas eu gostaria, se me fosse dada a oportunidade, de buscar reparar meus erros trabalhando aqui no hospital. Mas lá dentro eu sou médico, né? Eu sou médico. Quem sabe eu não posso atender os clientes aqui? Né? Então ele acredita que ele pode ajudar como médico. Está lá na cabecinha dele, né? Impulso muito nobre, diz Clarencio, que tudo sabia do que ele pensava. Porque os espíritos mais evoluídos sabem tudo que nós pensamos.
mesmo a gente não verbalizando o nosso pensamento. Eles sabem tudo que nós pensamos, né? E aí Clarencio diz, impulso muito nobre, diz Clarencio, sem austeridade. Contudo, aí veio o detalhe, né? Contudo, é preciso convir, quer dizer, é preciso admitir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. Então, ele colocou isso aqui para ele. Então, a gente vai fazer a seguinte reflexão. O que significa para nós essa ideia? Toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Então, vamos partilhar aqui o nosso ecrã, para a gente poder entender. Vamos lá. Deu uma congelada. Vamos lá. Opa, congelou e voltou. Vamos ver aqui. Um instantinho. Esperando ele. Opa. Curso do livro Nosso Lar, capítulo 14, segunda parte, né? Então, aqui, ele vai tratar, deixa eu empurrar isso um pouquinho mais para lá, das responsabilidades profissionais. As atividades profissionais, elas são ferramentas que possibilitam ao homem atuar na sociedade, tá? Sendo útil aos propósitos divinos de fraternidade e evolução. E isso só é possível quando o homem assume suas funções com responsabilidade social. Vamos lembrar de André Luiz. Ele era médico, um bom médico, não é? Estudou em ótimos colégios, teve bons livros, um curso maravilhoso que o pai lhe proporcionou, porque era um homem de posses. Mas olha o que está escrito aqui. As atividades profissionais são ferramentas que possibilitam ao homem atuar na sociedade sendo útil aos propósitos divinos de fraternidade e evolução. E isso só é possível quando assume suas funções com responsabilidade social. Quando você tem a sua profissão, mas essa profissão visa apenas atender os seus interesses pessoais, eu pergunto, aonde ficou a responsabilidade social? Não? Foi o caso dele. Ele trabalhava num consultório fino, atendendo clientes ricos, que pagavam muito bem pelas consultas, e o dinheiro era usado para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. E ele atendia lá um homem pobre, porque a secretária dele, né, trazia aquele homem e colocava para ele atender no final do trabalho dele. E ele atendia contrariado. Aquele último cliente que às vezes ela colocava lá para ele atender de graça. Contrariado. Então a gente percebe que ele não deu a profissão dele, ele não exerceu com responsabilidade social, né? Procurando crescer sempre e ajudar o meio que se situa a progredir. Nessa construção íntima, o valor da recompensa pessoal estará na consciência do dever bem realizado. Então foi o que o Clarencio disse para ele, ó. É preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do
trabalho. Se você exerceu a sua tarefa, a sua profissão, e hoje você tem a sua consciência tranquila, que você fez tudo que lhe era possível fazer dentro da sua área de trabalho, você cumpriu com a sua tarefa. Você exerceu sua função com responsabilidade social. Se a tua consciência não te acusa, os outros até podem dizer: a Rose podia ter feito mais. Mas se a minha consciência me tranquiliza, tá tudo bem. Para mim está tudo bem. Não importa o que os outros venham pensar. Vamos ver aqui. Opa. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uns itens aí interessantes. Capítulo 18. Nós trabalhamos lá o 15, né? Vamos lá para o capítulo 18, item 15. Nós trabalhamos do 17, foi o 17. Capítulo 18, item 15. Já do final do item 15. No último parágrafo do item 15, gente. Capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. É o último parágrafo do item 15. Diz assim: aquele que não cultiva o campo, acho que todo mundo achou, né? Capítulo 18, item 15, só que nós vamos para o último parágrafo do item 15. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, olha aí a parábola do semeador, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Então, olha aqui. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem, quer dizer, morressem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Olha aí o nosso campo aí do semeador. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, que é Deus, que faz a parte dele, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, você mesmo. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com auxílio do arrependimento. Com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Olha aí que beleza, não é? Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, que é a raiva, o ódio, a mágoa, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Aí, gente, eu tenho que dizer aquela frase: o acaso não existe, gente. A gente está vendo aqui a ação da espiritualidade. Trabalhando conosco o estudo das parábolas é o André Luiz. Claro como água, gente. Mais prova do que isso impossível. Vamos agora ao capítulo 13, item 6. Capítulo 13, item 6. No final, quase no finalzinho, aí desce aí umas 10 linhas do primeiro parágrafo, tá? Umas 10 linhas do primeiro parágrafo.
ele vai dizendo assim, tem um item nesse parágrafo que diz assim, esta segunda intenção vai descendo mais. Aí diz assim, o ponto sublimado da caridade, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, descendo aí o primeiro parágrafo, ele diz assim, o ponto, é depois do óvulo da viúva que estudamos ontem, né? É no óvulo da viúva que estudamos ontem com Moisés, né? Continuando aqui o estudo. Então vamos lá. O ponto sublimado da caridade, acredito que todo mundo já tenha achado. Nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Vou voltar. O ponto sublimado da caridade estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego, né? Pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço. Olha o caso aí do André Luiz. A maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço. Correndo atrás de quimeras, quer dizer, de fantasias, de ilusões, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Agora nós vamos no capítulo 5, item 12. Capítulo 5, item 12. Último parágrafo. Do capítulo 5, item 12, que é bem-aventurados os aflitos. Último parágrafo do item 12, do capítulo 5. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. Aonde irá o Senhor? Aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. Aos outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade das satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, ele dirá, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então, isso vem nos trazer bem a ideia do nosso companheiro, né? De como se encontra agora o André Luiz. Agora, a gente vai retornar para o livro do André Luiz, Nosso Lar. Porque nós paramos ali, ó. Para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Aí a gente continua aqui. O título, para nós, é simplesmente uma ficha. O título, o diploma, né? Mas no mundo, costuma representar uma porta aberta a todos os disparates absurdos. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, o título, doutor, professor, advogado, juiz, né? Tem alguém aí com o microfone aberto, eu pedi para fechar, por favor. Então ele diz aqui, ó, o título para nós é simplesmente uma ficha. Mas no mundo, aqui no nosso mundo, né? Costuma representar uma porta aberta a todos os absurdos. E a gente vê isso, né?
Às vezes, a pessoa tem aquele diploma, é doutor, né? Você sabe com o que eu estou falando? E ela aproveita, às vezes, do título que ela tem, dos diplomas que ela tem, do seu grau intelectual que ela tem, para cometer uma série de atitudes. As penitenciárias estão cheias de titulados. Com essa ficha, com esse título, o homem aqui na Terra fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços do planeta. Então, com a sua profissão, com o seu título, você pode fazer coisas maravilhosas. No campo da responsabilidade social, você pode ajudar muita gente. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Então, por que nós iríamos perguntando assim, né? Por que o título para nós é apenas uma ficha? Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque às vezes a gente dá tanto valor aos títulos, não é? Os títulos terrenos. Na vida espiritual, as conquistas meritórias pessoais não distinguem o espírito dos demais em direitos. Olha que isso é importantíssimo, gente. Na vida espiritual, as conquistas meritórias pessoais não distinguem o espírito dos demais em direitos. Só lhe constituem maiores responsabilidades de deveres naturais para com a coletividade. Então, no campo, na área espiritual, no mundo dos espíritos, as conquistas meritórias não nos dão mais direitos em relação a outros espíritos, não. Muito pelo contrário. Nos conferem-se maiores responsabilidades para com a coletividade. Quanto mais méritos pessoais você tenha, chegando ao plano espiritual, mais responsabilidade nós teremos. São somente as qualidades morais que o elevam em estado íntimo de maior pureza. Então, o que nos faz crescer na escala espírita, porque nós sabemos que essa escala espírita são para os espíritos encarnados e desencarnados. O que nos faz crescer na escala espírita são as qualidades morais que nos elevam ao estado íntimo de maior pureza. As conquistas meritórias, elas nos dão mais responsabilidade. Então, ele diz aqui, são somente as qualidades morais que o elevam em estado íntimo de maior pureza e consequente felicidade. Já na Terra, ainda predomina a importância da designação dos títulos, através dos quais o homem se apodera de direitos. Porque ele diz, não, eu sou doutor fulano de tal. Eu tenho mais direito de estar aqui do que ele. E aí, isso acaba justificando para aquele cidadão qualquer atitude de incoerência moral, pelo simples fato de ocupar uma posição social de destaque. Então, ele acredita que por ele ter aquele título, isso lhe dá direitos maiores do que o outro que não tem esses títulos. Esse é o pensamento do homem aqui na Terra. Mas no plano espiritual, não. Não. Essas conquistas que nós fazemos, no plano espiritual, não nos difere de ninguém. Você não vai chegar lá encontrando Emmanuel dizendo assim, ó, eu sou Emmanuel, eu sou o doutor Bezerra de Menezes, eu tenho o direito de sentar na primeira fileira.
Vocês aí sentem atrás. Mesmo que vocês sejam baixinhos e não vejam nada, senta lá atrás. Jamais. Jamais. Ao contrário, eles têm muito mais responsabilidade. Se eles crescem na escala espírita, é por causa das conquistas morais. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho, capítulo 7, item 6. Capítulo 7, item 6. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7, item 6. Eu vou ler a partir do terceiro parágrafo, tá? Capítulo 7, item 6, bem-aventurados os pobres de espírito. A partir do terceiro parágrafo. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo, né? Então a gente está vendo aqui por que o título para nós é apenas uma ficha comum, mas no mundo costuma representar, né? No plano espiritual é apenas uma ficha comum, mas no mundo aqui na Terra infelizmente, é uma porta aberta para os grandes disparates, né? Então ele diz aqui, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. Né? Aí, é lógico que eu não vou dizer que ele era pequeno na Terra, mas quando ele diz aqui, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, a gente lembra de Jesus no lava-pés. Ele, que era grande, é grande no mundo dos espíritos, ali, naquela função que muitos consideraram, né, e Pedro considerou não muito digna, de lavar os pés dos discípulos. Tanto que Pedro ficou indignado. Senhor, nosso mestre, lavando nossos pés? De jeito nenhum. Aí ele diz, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele fica indignado. E Jesus diz para ele, não, Pedro, se você não permitir que eu lave seus pés, você não poderá ter parte comigo no paraíso. E ele, não, senhor, então o senhor lava meu pé, cabeça, tudo. Então, Jesus ali mostrando a humildade, né? Sancionando pelo exemplo a teoria. Ele ensinou a humildade e ele ali está dando um exemplo do que era humildade, mostrando que ele não tinha mais direito do que os outros e que ele tinha uma responsabilidade muito grande com o futuro, o destino de todos aqueles homens que ali estavam. Então, né, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. Olha aí o rico e o Lázaro também, não é isso? E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. As posições se invertem. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, as nossas conquistas morais, né? E que não se perde nunca as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida. A gente não leva as conquistas terrenas para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privado de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Olha a situação em que André Luiz chegou na espiritualidade. Chegou como um verdadeiro mendigo. Chegou sem nada, desnudo. Enquanto aqui na Terra era um médico famoso, muito bem posicionado socialmente, com uma família abastada, não é? Não estamos falando aqui se a família era feliz ou não. Se a esposa e os filhos e ele viviam uma vida familiar feliz. Acreditamos que não, porque ele era um homem dado às festas, às farras, inclusive traía a esposa, e a prova disso é que ele morreu
com uma doença sexualmente transmissível, que era a sífilis. Onde ele ganhou essa sífilis? Na vida desregrada que ele levava, correndo o risco até de infectar a esposa. Né? Então, olha a situação em que ele chegou no plano espiritual. Mas aqui na Terra, nossa! Lembra que nós falamos do túmulo caiado? Era um doutor André Luiz. Né? Doutor com consultório montado. São frases que antigamente a pessoa falava, né? É um doutor com consultório montado. Né? Ganhando muito bem, atendendo clientes ricos que pagavam caro pelas consultas. Devia andar com aquele terno elegante, de risca de giz, que tinha seu alfaiate particular que fazia, essas coisinhas assim, né? As suas noitadas, boa comida na sua casa, bons vinhos, visitando, né? Teatros, bares, e essas coisas todas assim. Olha o estado que ele chegou. Então ele diz aqui, né? São aqueles que deixaram aqui o que lhes constituía a grandeza terrena. Né? Então, os que eram grandes na terra eram os maiores, mais poderosos, mas chegaram pequenos, diminutos no plano espiritual. E aqui ele diz, nada mais possuindo, senão isso, chegam a outro mundo privado de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas, isso ele leva, o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição. Porque ele carrega o orgulho e quando chega no plano espiritual, ele olha a posição dele. Lembra do rico e do Lázaro? E ele diz, como? Eu era doutor e aqui eu estou como um mendigo? Ah, eu conheço aquele homem. Ele ia lá me mendigar uma consulta ao final do dia. Olha como ele está. Tem algo errado. Ele está melhor do que eu. Não foi a surpresa do rico? Olha, Lázaro. Mas Lázaro era um mendigo que via da minha porta esmolando um pedaço de pão e eu estou vendo aqui ele numa situação melhor do que a minha. O que é isso? Eu não entendo o que é isso. Então, é realmente muita dor. Porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Então, realmente, deve ser um choque muito grande para esses espíritos se deparar com uma situação como essa. O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Eu esperava ser recebido com um tapete vermelho, que as portas se abrissem, tocassem as trombetas e as pessoas reclinassem a cabeça mandando eu passar. Que história é essa? Afinal, disseram para mim, não é? Afinal, eu ia na missa de vez em quando, lá todo domingo, fazia aquele proforma, que ele era católico, né? Ia lá na missa, confessava para o padre algumas coisinhas, logicamente não falava tudo para o padre, né? E todo domingo eu ia na missa da família, recebia a hóstia, me ajoelhava, e o padre dizia para mim, todos os pecados são perdoados, meu filho. E agora eu chego aqui, e a situação é totalmente diferente. O que está acontecendo? E aí nós voltamos aqui para o André Luiz, né? Eu vou voltar a ler o pedacinho anterior, né? Onde diz assim, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem, né? Não, eu estou mais embaixo. Ele diz assim, ó, com essa ficha o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores dos quais se desdobre. Aí eu continuo aqui. Aí Clarencio vira para ele e diz assim, meu irmão. Aí ele diz, meu irmão recebeu uma ficha de médico. Você recebeu uma ficha de médico, um título de doutor,
penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro no templo da medicina não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Gente do céu, olha o que Clarence está dizendo para ele. Meu amigo, você se formou doutor, mas a sua atitude, né? Deixa eu ver aqui que ele andou um pouquinho. Mas a sua atitude, como deu um probleminha aqui. Ele está dizendo aqui, ó, mas a sua atitude como doutor não vai me permitir deixar que você possa assumir o cargo que você tanto deseja. Ai, peraí, gente, deu um probleminha aqui, eu tenho um texto para ler para vocês que é maravilhoso. Então ele está dizendo isso para ele, não vai, vocês não vão conseguir. Não vai ser possível, né? Você assumir o cargo que você deseja assumir, porque você não cumpriu com a sua parte. Né? Então, como está dando, deixa eu ver aqui, ele dá uma travadinha que eu não sei do que se trata. Eu vou ver se eu consigo fechar aqui e abrir de novo o PowerPoint. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro, quer dizer, como médico, deixa eu ver aqui, sua ação lá dentro, como médico, não se verificou. Ai, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, gente. Tem umas coisas que acontecem de vez em quando que eu não entendo. Vamos lá, vou tentar abrir de novo aqui. Esse aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele vai lá. Aí ele não vai. Eu vou ter que abrir, vou deixar isso para a semana que vem. Então ele diz aqui: meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo, olha aí, ó, como transformá-lo de um momento para outro, como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Como trabalhar aqui, olha o que ele está dizendo aqui, como transformá-lo em médico de espíritos enfermos. Você não tem condições, ele está dizendo, você não tem condições de atender esses espíritos enfermos. Cadê a evolução moral? Onde estão os exemplos? Não tem exemplos, né? E eles, quando você fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico, você só se preocupou com os prazeres da carne. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, ótimo médico, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de alguma árvore? Né? Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de alguma árvore?
Então, ele está querendo dizer para ele o seguinte: ter o título de médico não faz você um médico das almas. Você não fez conquistas morais. Gente, essa lição que Clarence está trazendo aqui, tá, gente? É uma lição para todos nós. Não importa a profissão que a gente tenha. Também serve para o professor, aquele professor que ali, tendo seus alunos, vendo a necessidade dos alunos, não buscou trabalhar para atender essas necessidades, né? Quem trabalhou em escola sabe, não é? Sabe a situação como muitas vezes, sem querer criticar ninguém, mas como muitas vezes alguns companheiros se referiam aos alunos. Ah, não vou perder meu tempo, não. Isso é cabeça dura. Eu tinha, na escola que eu trabalhei, lá em Cordovil, uma família que o sobrenome era Rosa. E, infelizmente, né, às vezes as pessoas diziam assim, era uma família muito pobre, com muitas crianças, e as crianças com uma certa dificuldade. E às vezes as pessoas diziam assim, esse ano eu peguei um espinho da Rosa. Nossa amiga Ideína, também trabalhou em colégio, né, Ideína? Na função dela, tinha companheiras que se desvelavam, né? Em fazer, eu sei, porque eu trabalhei quase 30 anos na escola, e a gente via aquelas que trabalhavam fazendo a alimentação, aquele capricho. Eu tenho uma amiga que era merendeira, né? Não sei nem se ela ainda está encarnada. Trabalhou muitos anos na escola. Nossa, ela fazia um frango, ela fazia cantando, ela trazia coisa de casa, às vezes, para temperar, porque faltava o tempero na escola. A gente via aquela comida que todo mundo se deliciava, que ela fazia. Enquanto isso, outras, né, infelizmente, a gente sabe, jogava o prato assim para a criança, não é? Jogava o prato assim para a criança. Isso, gente, em todas as profissões. Em todas as profissões. Na medicina, na educação, em todas. Aquele que trabalha no supermercado, no caixa, que você chega para passar os produtos, ele ri para você, dá boa tarde, né? Ajuda você até embalar, ver que você está bem enrolada. Não é que eu vou ajudar a senhora a embalar. Outro trata daquele jeito. Aquele que trabalha no outro comércio, você chega assim, será que você podia me dar informação? Ele só falta pegar você dentro do braço, levar você para dentro da loja, né? Você diz, o senhor sabe onde está isso assim? Ele, não, a senhora vem aqui comigo. Aí ele vai lá, anda com você na loja, é aqui. Ou então ele diz assim, você quer um produto? Ele, não, só espera aí. Ele vai lá buscar, às vezes você diz, pô, será que vocês não têm aí esse produto assim? Ele, então, peraí. Ele vai lá no estoque, procura no estoque, aí volta e diz, oh, infelizmente eu não achei. Ou eu achei esse aqui. Já tem aquele que diz, não, não tem não. Ah, que coisa chata. Entendeu? Então, a gente encontra isso. Esses que não importa a profissão que exerceram aqui na Terra, mas que souberam exercer com dignidade, com amor, esses têm condições de conseguir uma vaga de trabalho no plano espiritual. Seja ele pedreiro, porque tem aquele pedreiro, né? Que faz com carinho, com cuidado. Eu tive um que teve na minha casa botando piso da minha casa, eu trabalhava, era uma pessoa que eu confiava. Quando eu chegava em casa, até a louça ele lavava, ele deixava lavada. Ele terminava o trabalho de casa, ele varria a casa, tirava o pó, e ainda lá, se tinha uma louça da pia que eu deixava, ia trabalhar, deixava, ele lavava e deixava tudo. Meu queridíssimo e amado irmão Ivan Barros.
Ivan Barros. Eu ia trabalhar, quando eu chegava em casa, ele fez o serviço lá para mim, a casa estava varrida, ele passava pó, tirava pó dos móveis e ainda deixava a louça lavada. Uma maravilha. São as pessoas que sabem. Tem outros que a gente sabe como é que é. Faz o serviço mal feito, né? Sei lá, para cansar alguma. Cada um com o seu, cada um, como a gente diz. Mas é o que ele diz aqui, ó. Como, André, transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos? Talvez se André tivesse, enquanto encarnado, ter sido um médico, mesmo que ele tivesse uma vida, às vezes a pessoa tem uma vida desequilibrada, mas na sua profissão ele é boa, ele é legal. Não tem pessoas assim? Você diz, nossa, a pessoa tem uma vida desequilibrada, mas na sua função ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Talvez se ele tivesse sido um médico desses, né, que reservasse no seu dia a dia, todo dia, eu vou abrir aqui vaga para atender 2 clientes, de graça, todo dia. Talvez se ele tivesse feito isso, ou mesmo que fosse um só por semana, mas que recebesse com aquele carinho que ele não recebia, aquele companheiro que via ali, que a enfermeira dele colocava, ele pudesse conquistar uma vaga de médico no hospital. Ele não passasse por esse constrangimento. Então ele diz aqui, como transformá-lo, André, de um momento para outro, em médico de espíritos enfermos, quando fez questão, olha que ele coloca aqui, ó, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Quer dizer, quando você quis, fez questão, foi escolha sua, se prender apenas às coisas da matéria e não se preocupou com as questões sociais, né? E aí ele diz aqui, eu não nego sua capacidade, você tem o conhecimento da medicina, mas o campo da vida é muito extenso, você não tem condições de trabalhar aqui, porque as suas qualidades morais, suas conquistas morais são muito reduzidas. Olha que lição, gente. Que lição extraordinária. Né? Como Clarencio nos ensina. Então a gente para pensar. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz aqui na Terra, é importante. É muito importante. E mais importante ainda, é como nós estamos fazendo. Como nós estamos fazendo. Porque vaga de trabalho no plano espiritual tem a beça. Não é como aqui. E um número grande de gente desempregada, né? O mercado de trabalho está apertado, não tem vaga para trabalhar. Aqui é assim, não é? Todo mundo diz, meu Deus, estou procurando emprego, não tem emprego. Como está difícil? Não, no plano espiritual tem emprego. Tem emprego, trabalho para todo mundo. O que está faltando são pessoas qualificadas. Porque eles não podem colocar qualquer um. Podem. Primeiro que André Luiz queria uma vaga de médico, por quê? Por vaidade. Ele era doutor. Não é assim que o pessoal falava? Doutor. Ele era doutor. E ele queria uma vaga de doutor. Por que ele não disse assim? Ministro Clarencio, o senhor pode me arrumar uma vaga de faxineiro do hospital? Não é, Clarencio? Opa! De porteiro do hospital? Varredor de rua? Ali? Não. Ele disse assim, ó, eu sou médico, eu quero trabalhar como médico. Ele poderia ter se candidatado. Eu quero limpar o banheiro dos hospitais, que banheiro de hospital todo mundo sabe, né? Se eu me arrumar uma vaga para limpar os vasos, o banheiro dos hospitais, para eu limpar aquelas enfermarias do hospital mais sujas que tiverem, dos doentes mais
sabe? Porque tinham doentes lá que estavam numa situação muito difícil. O senhor me dá aí para dar banho naqueles doentes. Eu queria uma vaga para dar banho naqueles doentes que estão assim, com cheio de feridas, com aquelas secreções saindo. Entendeu? Clarence com certeza olharia para ele e disse assim: opa! E se Clarence percebesse a sinceridade do pedido dele, mas não, ele disse: eu não posso, meu filho, não posso arrumar um emprego para você aqui como médico de enfermos. Esses homens são enfermos da alma. Eu vou botar o enfermo da alma aqui com eles, é cego guiando cego, vão ambos para o abismo. E a minha responsabilidade com os pacientes? Então, não importa o que nós estamos fazendo aqui. Ah, o outro vai dizer assim: ah, mas eu estou aposentado, não dá mais tempo. Quem disse? E quem disse que você, como aposentado, não pode trabalhar? Não é? Não pode fazer o bem. Então, que nós busquemos fazer o bem de verdade, para que ao chegarmos no plano espiritual com a nossa ficha, ela possa ser colocada num lugar legal. Não importa a tarefa que nos ofereçam. Não importa a tarefa que nos ofereçam. Se nós conseguirmos uma vaguinha para fazer qualquer coisa no plano espiritual, vamos bater palma, porque é sinal que tudo foi. Nós caminhamos bem. Não é? Chegando lá, disse assim: ó, ô Rose, tem uma vaga aqui para você de quê? Ó, você vai lavar roupa aqui, as fraldas de fulano. Eu, graças a Deus. Por quê? Porque lembra daquela senhora? Aquela senhora, para onde que ela foi mesmo, Denise? Eu esqueço o nome do lugar que ela foi. Eu esqueci. Daquele lugar que ela foi, para onde ela ficou lá, pensando. Ele disse: vai lá, minha filha. Vai descansar lá. Do repouso, né? É do repouso. Porque isso Campo do repouso. vai ser terrível, né? Vai ser terrível ir para aquele lugar, né? Porque é para onde ela foi. Porque ele disse aqui: ó, você não pode trabalhar, você vai ficar aqui. Aonde Tá falhando? Oi? Tá falhando essa coisa? Não sei por quê. Então, o lugar para onde ela foi, é que ele disse para ela, né? Vai para lá, minha filha, vai ficar lá, vai pensar mais um pouco, né? Porque ele disse assim: que fará, pois, se na terra não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Então ela mandou ela para os campos de repouso. Campos de repouso, né? Então, se a gente chegar no plano espiritual e eles nos mandarem lavar alguma coisa, agradeça. Porque ao invés de nos mandar para os campos de repouso, é onde ficam os ociosos, os indiferentes. Qualquer coisinha, como diz o outro, qualquer bico tá bom. É sinal que nós trabalhamos bem. Porque qualquer trabalho é digno, não é? Tanto no plano espiritual como aqui na Terra. Todo trabalho honesto é um trabalho digno. Então, que a gente possa buscar, se esforçar para ter direito a esse trabalho digno quando a gente chegar no plano espiritual, ao invés de ir para os campos de repouso, que de repouso não tem nada, né? A gente sabe que não tem nada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ideína ficou preocupada. Que a gente possa se esforçar bastante. A ideia é essa. Com todo o trabalho do bem é um trabalho digno. Então, meus amigos, na semana que vem, eu, por causa desse probleminha que deu aí, eu vou recomeçar aqui. Anotem aí, eu vou começar nesse pedaço. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, porque tem um texto aqui maravilhoso de umas reportagens que foram feitas com Chico Xavier em 1935, tratando desse assunto. E eu trouxe aqui um texto, um pedaço dessas reportagens com Chico Xavier. Foi feito pela IDE,
Instituto de Difusão Espírita. A IDE fez uma entrevista em 1935 com o Chico Xavier. E ele fez alguns esclarecimentos sobre isso. E eu trouxe para você, mas aí deu um negocinho lá. Então, semana que vem, eu vou começar aqui nesse trecho. A gente vai ler para a gente pegar essa mensagem do Chico, que é muito bonita, tratando desse assunto. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, será que a gente vai, nesse momento, quando terminar aqui, correndo pegar a nossa carteira de trabalho para olhar para ver se tá tudo direitinho lá? Com certeza está sim, né, Fê Menezes? A gente está se esforçando para trabalhar cada vez melhor, né? A gente vai aprendendo, vai crescendo e vai crescendo e vai se tornando um bom trabalhador do Senhor. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para o meu irmão Alberto fazer a nossa prece de encerramento. Elevando os pensamentos ao Pai Celeste, agradecido, Senhor, por este momento de estudo, por essa série de estudos tão necessárias para o nosso aprendizado. E como aprendiz da vida, Senhor, vós nos conduza a tudo aquilo que seja necessário para o entendimento de suas leis. E possamos verdadeiramente, Senhor, ter o entendimento da lei do trabalho, tão necessária para exercermos as nossas funções em qualquer lugar que for, com o propósito de servir. Servir ao próximo e servir a vós, meu Senhor. Nos voltando ao Mestre Jesus, pelos seus sublimes ensinamentos, agradecidos estamos. Que possamos verdadeiramente vivenciar esses ensinamentos tão necessários para o nosso caminhar na direção do crescimento espiritual. Que o Mestre nos ilumine e que possamos seguir as suas pegadas, Jesus. Seguir os seus exemplos, porque vós é o nosso guia maior, é o nosso modelo. A toda essa espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, que nos auxilia, estamos agradecidos por nos inspirar, por nos dar a força necessária para estarmos perseverantes nesse caminho do aprendizado, de caminharmos como aprendiz da vida, buscando o entendimento de tudo que seja necessário para o nosso progresso espiritual, para o nosso aprimoramento moral. Diante disso tudo, ao final desta prece, estamos agradecidos. E que estejamos durante esta noite e em todos os próximos dias em comunhão com o Pai, e que esta comunhão seja hoje, agora e sempre. Agradecemos o nosso irmão Alberto pela sua prece. Vocês perceberam como o nosso estudo aqui teve a ver com as parábolas? Não é? No Evangelho nós trabalhamos isso, a questão da terra, a questão do plantio, da semente. O que é isso, gente? A espiritualidade está aqui com a gente, né? Nos ajudando, fazendo essas ligações, nos inspirando para que a gente possa ir consolidando esses ensinos, esse aprendizado, né? Isso nos lembra de quê? Muita responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós, graças a Deus, estamos recebendo muito do Senhor. Então, que nós fiquemos cada vez mais responsáveis para que a gente possa realmente se preparar como um bom trabalhador do Senhor, estando aqui ou estando no plano espiritual, um dia quando lá chegarmos, que possamos ser saudados com alegria pelos que lá estiverem, não é? E nos dizendo, ó, já pode ir ali botar teu jaleco, teu crachazinho e vai trabalhar, porque tem muita coisa para você fazer. Isso é muito bom, não é? Muito bom mesmo. Então, meus amigos, vamos encerrar aqui. Amanhã estaremos de volta às 16 horas. Nós temos aí um estudo bom amanhã,
das epístolas de Paulo. Então, a gente vai aprofundando cada vez mais, tendo essa certeza que o Senhor está feliz conosco. A gente está caminhando certo. Dessa vez, como diz o outro, ou vai ou racha. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, até Que o amanhã. Senhor nos abençoe. Bom descanso. Boa noite. Muita paz a todos. Seu Boa Valdir. noite. Boa noite. Cássio. Fico feliz de ver forte, hein, Jorge? Fernando. Tá, ok, perfeito. Que maravilha, isso aí. Constantino. Que bom. Tudo de bom, hein? Um beijo aí para todos, uma boa noite. Um abraço aí do seu Valdir. Iraci, boa noite. Um abraço aí na Regina. Tchau, gente. Obrigado. E Um quem abraço, pode, que o Senhor nos abençoe. Carmen. abraço aí no Xará. Todas. Ah, ele já foi deitar. Tá muito frio aqui.